Olha, o que tem de gente vindo para os Estados Unidos não está escrito, senhores. Nos últimos 5 anos, o brasileiro está aumentando consideravelmente a sua presença aqui na América do Norte. E eu sei que você está aí querendo fazer a mesma coisa, deixar o Brasil, parar de pagar impostos ao senhor Lula e se mudar aqui para os Estados Unidos. E claro, você quer saber qual que vai ser então o seu custo de vida aqui no país. Como eu quero mesmo é que você se permita viver essa possibilidade de morar fora, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida como mudou a minha. Nesse vídeo aqui a gente vai mapear um valor aproximado que ajude diferentes perfis de pessoas querendo vir para os Estados Unidos a construírem esse pilar tão importante que é o pilar financeiro do seu planejamento imigratório. Mas antes da gente falar do custo de vida nos Estados Unidos, se você está chegando aqui agora, meu nome é Oliver, nesse canal aqui eu ajudo brasileiros pensando em vir morar nos Estados Unidos. Se inscreve aí para você receber os meus conteúdos e confere os demais vídeos do canal se você estiver pesquisando sobre sair do Brasil e se mudar para cá, beleza? Olha só, para você que vai anotar as informações que eu vou passar agora, é só importante lembrar que existem diferentes tipos de pessoas me assistindo. Então, tem casais, tem solteiros, tem família com filhos, tem pessoas que vão comprar uma casa, tem pessoas que vão vir alugar uma casa, tem pessoas que vão morar no oeste do país, tem pessoas que vão morar na parte sul. Então, eu vou tentar trazer aqui informações gerais, mas lembre-se que cada família tem um perfil e dependendo de onde você for morar nos Estados Unidos, os custos podem variar. Eu vou tentar usar aqui um valor médio considerando uma família de 4 pessoas, que é a minha configuração familiar atual, e no final a gente comenta sobre outros perfis de pessoas solteiras ou casais, por exemplo, para falar do total que você precisa para ter uma vida digna ao morar nos Estados Unidos em comparação com a vida que você está levando aí no Brasil. O vídeo vai ficar longo, mas fica comigo porque eu tenho certeza que ele vai ser de extrema importância para a sua vinda aqui para os Estados Unidos. Começando pelo principal gasto de uma família, acho que em qualquer lugar do mundo, a moradia. Esse, sem dúvida, foi aí um dos custos que mais inflacionaram a vida aqui no país nos últimos anos. A indústria da construção civil nos Estados Unidos é hiper forte desde sempre, tem inclusive muitos brasileiros que fazem fortuna nesse mercado, que é um dos motores principais da economia americana, mas adivinha só, a oferta de novas casas para atender à procura de quem estava buscando adquirir uma residência nesses últimos anos não foi suficiente para atender a demanda que esse setor recebeu. Foi aquela febre que talvez também tenha acontecido no Brasil de pessoas buscarem casas maiores por causa do trabalho remoto. Teve ainda o aumento nos custos dos materiais que aconteceu no mundo inteiro também. Aquela coisa da falta de mão de obra que sim continua sendo um problema e é por isso que tantos imigrantes recém-chegados conseguem empregos facilmente aqui no país, já que ainda falta mão de obra. Teve ainda o governo aumentando a taxa de juros, que fez com que muita gente escolhesse alugar e esperar um time mais apropriado para comprar a sua primeira casa, e aí você já sabe o resultado. Os aluguéis tiveram um boom gigantesco. É bem verdade também que nesse momento é possível já perceber com os relatórios de dados oficiais uma leve desaceleração no crescimento de índices de preços de aluguel pelo país inteiro, e muita gente está esperando que a tendência a partir de agora é a gente começar a ver esses preços desincharem. Mas hoje, na data de gravação desse vídeo, um aluguel de um local muito melhor do que a maioria das casas da classe média alta no Brasil, bem decente, renovado e de boa qualidade, que dê para uma família de 4 pessoas viver tranquilamente, vai custar em média $2.500 por mês. E que tipo de moradia a gente está falando nesse caso, Oliver? Bom, se você pretende morar da Virgínia para baixo ou ainda no centro do país, nós estamos falando aí de uma casa de 4 quartos, provavelmente com um quintal, garagem para 2 carros, bem daquele tipo que vocês veem em vídeos da galera que mora na Flórida, que todo brasileiro é apaixonado, né? Nesse vídeo aqui que tá aparecendo aí no canto, eu mostrei uma casa até mais barata do que essa, aqui em North Carolina mesmo, onde eu moro, e se você assistir esse vídeo, você vai conseguir ter uma ideia do tipo de casa que você consegue com esse valor. Porém, se você viver no nordeste do país, vamos dizer aí de Maryland para cima, ou seja, Filadélfia, New Jersey, Nova York, Massachusetts, e toda aquela região de New England ali, com esse valor você vai conseguir pagar provavelmente aí um apartamento de 2 quartos e se for um mais velhinho, talvez um de 3, dependendo se você vai ou não morar em regiões metropolitanas. A mesma regra vale para o oeste do país, em especial em lugares como Califórnia e Washington, não o distrito, mas o estado que está lá na ponta noroeste do país. Nesses lugares o custo de vida ele é semelhante ao nordeste, é muito mais caro porque se ganha muito mais também, e com esse orçamento você vai ter que escolher um lugar um pouco menor ou um pouco menos novo. Agora, Nevada, Utah, Kansas, Tennessee, Kentucky, nem se fala, né, que é bem barato de viver lá.
Texas e todos esses outros estados ali da parte sul do país, você pode esperar que com $2.500 ou até um pouco menos do que isso, você vai morar em uma excelente casa, mais de 2.000 square feet, que são quase 200 metros quadrados, em um condomínio com associação de moradores, os chamados HOA, onde provavelmente você não vai precisar cortar sua grama, eles vão te oferecer manutenção gratuita da casa e você ainda vai receber acesso ao clube com piscina, salão de festas, local para você trabalhar dentro do condomínio, etc. É claro que se você quiser começar mais seguro financeiramente, não se importa de abrir um pouco mão de conforto e qualidade, dá para você economizar bastante. Por exemplo, você pode optar ali por viver em uma casa menor ou ainda um apartamento de 1, 2 ou 3 quartos, o que vai reduzir algo entre $500 e $1.200 nesse custo total que eu te falei. Mas para a gente somar aqui na nossa listinha do quanto você vai precisar para viver bem nos Estados Unidos, anota aí $2.500 de aluguel. Some a este valor os seus gastos com as bills, né? Ou seja, as suas contas mensais. Vamos lá, internet eu pago, por exemplo, $60, que vai te oferecer uma internet muito boa. Se você quiser TV a cabo, pode arredondar aí para $100. Nem todo mundo usa TV a cabo hoje, mas enfim, talvez você queira. Energia, considerando que todas as casas possuem aquecedor e ar-condicionado e que as janelas ficam fechadas o dia todo, fica algo em torno de $150 por mês. No inverno ou no pico do verão o valor pode subir um pouco ou baixar um pouco, dependendo, mas essa seria uma boa média. Água, se não tiver incluso no seu condomínio, é algo próximo de $50. Telefone móvel, para você e para sua família, fica aí algo em torno de $100 por mês. Em alguns casos, eles até financiam um iPhone para você, acessórios, e aí você pode comprar telefones mais modernos, trocá-los anualmente com desconto. É por isso que todo mundo tem iPhone aqui nos Estados Unidos. Então, uma média de uns $400 paga aí todas as suas contas do mês. Vamos então para outro item da nossa lista que é hiper importante para famílias que estão pensando em vir para cá, a alimentação, senhores. Apesar do custo com o mercado ter subido muito desde quando eu cheguei aqui e hoje não ser mais como era há alguns anos atrás, como eu mostrei nesse vídeo que está aparecendo aqui no canto, que foi o único, inclusive, que eu gravei dentro de um supermercado lá em 2019, eu ainda considero a alimentação muito mais acessível aqui nos Estados Unidos do que no Brasil, considerando o quanto se ganha trabalhando nessa economia aqui em comparação com o que se ganha trabalhando na economia brasileira. Eu fui no Brasil recentemente e eu comentei com os meus amigos que eu não acho que as coisas no supermercado são caras no Brasil, o que eu acho é que as pessoas ganham muito pouco. E aqui isso é um pouco invertido, eu acho que aqui sai em vantagem. Para uma família de 4 pessoas comer bem e passar o mês considerando compra de carnes, despesas comuns, né, legumes, frutas, coisas maravilhosas e deliciosas como o belo sorvete da Häagen-Dazs de manga, um perigo para a saúde do peão. Cuidado com esse sorvete, senhores. Essa família vai precisar aproximadamente aí de $1.000 por mês. Agora, nesse valor eu tô falando de você comer um frango sem antibióticos, ter acesso a frutas como mirtilhos, cerejas, os morangos maravilhosos, orgânicos que tem aqui, queijos que você nunca ouviu falar o nome. O que mais? Comprar ali carne de boi um pouco mais saudável, talvez até local mesmo, comprar sua barra de proteína com pouco carboidrato e sem açúcar. Enfim, você pode até incluir itens básicos aí de higiene e desodorante nessa conta, que eu acredito que esse valor vai ser mais que suficiente. Sabendo, é claro, que se você quiser apertar, dá também. Se você comer um pouco mais simples, sem tanta restrição, se quiser comer mais o trivial ou se você não se importa tanto com a dieta e come de tudo, aqui é o paraíso das comidas industrializadas, né? E elas são muito baratas e muito gostosas também, é verdade. Essas coisas nos Estados Unidos são extremamente baratas. O que de verdade encarece o mercado aqui é você ser mais seletivo, né? É você ler os rótulos, é você optar por opções mais saudáveis. Então, se você só quer ser feliz lá no mercado comprando daquelas paradas que eu sei que no Brasil é uma fortuna, eu diria que dá pra você reduzir aí nesse valor pelo menos uns $200 dessa conta, tá bom? Mas vamos seguir aqui com $1.000 por mês pra gente discutir o nosso orçamento total no final do vídeo. Outro item super importante, transporte. A esmagadora maioria das famílias que vêm para os Estados Unidos optam por viverem em subúrbios, né? Porque é onde tem mais qualidade de vida e onde o custo de vida também é menor. Por isso, sem transporte, você vai se dar mal aqui, já que uma informação para vocês que não sabem. Transporte público nos Estados Unidos é bem diferente do que acontece no Brasil e, em raríssimas exceções, você vai conseguir se beneficiar de usar transporte público. Na maioria dos casos, as pessoas precisam realmente ter um carro e, para esse custo, a gente vai imaginar aqui que você compre um carro entre 15 e 20 mil dólares financiado com uma entrada aproximada de 20% em 5 anos. Nesse caso, você pode considerar uma parcela com um custo de seguro já incluso, que é obrigatório nos Estados Unidos, nem que seja o básico, pelo menos entre 500 e 600 dólares, considerando, como eu disse, um financiamento de 5 anos. É claro que quando você chega nos Estados Unidos, você não tem um histórico de crédito e por isso eles vão te vender um carro
com uma taxa de juros bem mais alta do que é a média do país, mas é um preço que você precisa pagar que, na minha visão, vale muito a pena, tá? Eu até indico que você faça isso quando você chegar aqui. Uma dica, inclusive, não se apegue tanto a essas primeiras condições do seu financiamento, porque seus juros vai ser provavelmente entre 16% e 17%, talvez até um pouco mais, porque o seu crédito é ruim. E eu vou te dar o meu exemplo. Em 2019, eu comprei um carro com uma taxa de 17% no financiamento, porque naquela época eu não tinha meu Social Security, eu estava com status de estudante ainda, então eu não tinha crédito construído aqui e não teve para onde correr, eu precisava comprar um carro maior, acabei comprando e pagando o preço. Já em 2021, eu tinha a minha autorização de trabalho, eu tinha renda no país e um crédito acima de 750, que é considerado aí excelente, e eu comprei o meu Jeep Wrangler 0 km com uma taxa de apenas 2,8%. Ou seja, eu paguei o pedágio com outro carro, mas valeu muito a pena para mim e vale a pena para você também construir o seu crédito, mesmo que isso te custe pagar mais caro no seu primeiro financiamento. O rapaz que inclusive me vendeu o carro, que era especialista na aprovação de linhas de crédito, ele me mostrou e disse que eu só conseguia aquela taxa porque lá atrás eu tinha feito um financiamento da minha RAV4, que foi o carro que eu paguei os juros mais altos. Então, vale a pena você pagar o pedágio. E aí, só pra gente exemplificar melhor aqui, para você ter uma ideia do que essa faixa de valor vai te trazer aqui de possibilidades para comprar um carro, a gente tá falando de um carro de entrada seminovo ou um carro de maior porte, um pouco mais rodado, que vai te servir de forma excelente. Considere aí, para você saber, um veículo como um Chevrolet Cruze, ou então o Jeep Compass, que é muito famoso aí no Brasil também, né? Ou o Ford EcoSport, ou então uma Hyundai Tucson, que eu sei que vocês gostam muito no Brasil. Enfim, todos esses carros estão dentro desse range que eu mostrei aqui para vocês. E aí você vai estar com um carro pouco milhado, né? Um carro com milhagem abaixo de 30 mil, que não vai te dar dor de cabeça, não vai te dar problemas aí por uns bons anos. E você pode no futuro ter esse como o segundo carro da sua família quando você decidir comprar um outro, quem sabe como eu fiz um 0 km. É o que eu faria se eu estivesse chegando hoje, então coloca aí entre parcela de carro e seguro aproximadamente $600. E já adiciona nessa conta também entre 2 e 3 tanques por mês de gasolina se você usar o carro todo dia e rodar uma média de 1.200 a 1.500 milhas por mês. Acredito que $150 por mês seja suficiente para você encher esses 3 tanques, tá bom? Vamos falar também de gastos com saúde, que não dá para você não ter, né? Quer dizer, até dá, mas é um pouco arriscado, não é o que eu indico. Muitos imigrantes brasileiros optam por terem um seguro bom no Brasil, um seguro mais completo e um seguro mais simples nos Estados Unidos. Essa é uma decisão que você pode fazer se você curtir mais o approach da medicina brasileira, como é o caso de muita gente. E eu preciso concordar também, me atrai inclusive mais a medicina brasileira do que a americana. Não que aqui eles não tenham melhores tecnologias do que nós, não que aqui eles não tenham recursos ou profissionais formados nas melhores universidades. O ponto é que, como dizem alguns amigos meus médicos brasileiros que vivem aqui, inclusive são inscritos do canal, o profissional médico brasileiro, ele é treinado em um ambiente de guerra, né? Sem recursos. Então, naturalmente, ele precisa evoluir de maneira diferente do que um profissional americano precisa, que é cheio de protocolos, carrega essa cultura do liability, né, da responsabilidade de não errar em um diagnóstico, e por isso precisa sempre aí confirmar através de exames às vezes super caros a opinião médica que eles vão dar para você, para não correr o risco de serem processados, perderem a licença. Essa cultura da responsabilidade civil e profissional nos Estados Unidos, ela é muito importante para eles e traz obviamente um custo a mais, o que acaba inflacionando muito os preços dos seguros de saúde aqui no país. Então tem gente que prefere fazer um check-up anual no Brasil, daqueles super completos na rede particular, e aqui a pessoa mantém um seguro para emergências ou para pagar consultas básicas à parte, né? Então nesse caso você pode considerar um preço médio de $400 de seguro saúde por mês para sua família, lembrando que varia de $200 a $1.000 ou mais, dependendo do que você quer que esse seguro cubra. Mas eu acho que essa é uma média suficiente para um seguro satisfatório que não vai te deixar com medo de sair falido do hospital. Aliás, tem muito mito nessa questão, viu? Eu quero trazer mais conteúdos falando sobre saúde nos Estados Unidos. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet, tá, pessoal? Em vários estados como onde eu moro, em North Carolina, por exemplo, pessoas com renda abaixo de certos valores, da última vez que eu conversei com alguém da área lá no hospital, eles me explicaram que aqui no estado quem ganhava menos de $95 mil por ano podia ser elegível para programas dentro do marketplace do Obamacare, né? Com belíssimos subsídios aí. Então, essa coisa da saúde aqui nos Estados Unidos ainda é muito confusa, mas vem ganhando alguns incentivos para se tornar um pouco mais affordable, como eles falam, né? Um pouco mais acessível. Portanto, esse custo mensal pode até diminuir dependendo da sua situação. Meu seguro, por exemplo, junto com a minha esposa, a gente paga menos de $300 por mês, mas
é isso, vamos deixar esses 400 para a gente considerar na nossa média aqui. Agora que a gente falou de gastos fixos, onde não tem para onde você correr, você precisa gastar, vamos falar de outros gastos que são variáveis, né? E variam de família para família. Tem pessoas que não saem muito, tem pessoas que saem mais, mas é importante a gente mapear esses custos também. Pense sempre que comer em um restaurante como o Olive Garden, por exemplo, dá um Google aí para você ver qual que é o cardápio deles, é um restaurante italiano super comum aqui, vai custar para uma família de 4 algo ali perto de $80 no total da conta, incluindo tips, tá? Mas se você comer uma comida mais simples, um hambúrguer e um fast food, por exemplo, você diminui esse custo aí para menos da metade para uma família de 4 pessoas. Outros gastos aqui para você entender como é que é a dinâmica do lazer aqui. Uma ida ao cinema para 4 pessoas vai sair aproximadamente $50. Tomar um café da manhã naqueles restaurantes tradicionais americanos custa mais ou menos uns $40 para uma pequena família. Visitar um parque nacional, e tem vários espalhados aqui pelo país, eu já fui em muitos, custa algo perto de $35 por veículo, independente de quantas pessoas estiverem dentro. Mas se você pagar o passe anual, que é o que eu tenho, $80 por ano, você pode entrar quantas vezes você quiser. Um ingresso de jogo de basquete da NBA, ou então mesmo futebol americano, pode ser encontrado facilmente por $50, dependendo da antecedência com a qual você comprar. Um parque de diversões maneiro aqui vai custar uns $50. Um hotelzinho normal, 3 estrelas, 2 camas queen por quarto, é uma média de $1.200. E é super importante lembrar também que aqui em todos os estados, eu já viajei por muitos deles, e em todos os estados literalmente tem parques estaduais maravilhosos, playgrounds para crianças, tem piscinas públicas, bibliotecas, museus, eventos completamente gratuitos, tá, pessoal? Então, se você é do time que gosta de botar os lanches na mochila e gosta de sair para explorar programas baratos ou gratuitos, aqui tem muita opção também. Mas vamos colocar aí uma média geral de gasto mensal de $300 para lazer, e uma viagem ou outra ali de vez em quando você pode ajustar isso se você quiser. Gastos com cuidados pessoais, tá? Cortar cabelo masculino em cidades menores aqui custa uma média de $25. Eu cortei o meu essa semana, foi o que eu paguei ali para a americana, a Patty, que eu conheci, ela chegou aqui quando ela tinha 5 anos, é italiana, foi super nice comigo. Poxa, como eles são bacanas aqui nesse estado, eu tô surpreso com o quanto a galera aqui é legal. A mulherada que gosta aí de cuidar da unha, você vai gastar algo como $60 para um pacote completo. Sobrancelha é uns $25 também. Uma massagem de 40 minutos aí vai ser uns $50. Eu não faço massagem, eu nunca fiz, não sei nem por que eu tô falando dessa informação aqui pra vocês. Na verdade eu sei, é porque eu vi no shopping recentemente uma plaquinha dizendo ali 40 minutos de massagem por $50. Enfim, esse custo aqui ele é bem mais subjetivo, depende de cada família, mas vamos colocar aí uns $200 em média por mês, porque nesse valor eu colocaria também pelo menos uns $100 de gastos com roupas mensalmente, tá bom? E por fim eu colocaria também um orçamento para gastos extras que a gente não tá contabilizando aqui, né? Doações, presentes, compra de remédios que você pode precisar ali durante o mês, assinaturas de academia, que a propósito custam apenas $20 ou menos aqui, serviços de streaming como Apple TV, Disney Plus ou Netflix, como a gente gosta muito aí no Brasil. Esses serviços custam uma média de $10 por mês, então não é tão caro assim. Eu acho que uns $100 dá para você considerar aí suficiente. E aí vai faltar nesse custo todo o pagamento dos seus impostos federais e estaduais, que vão sempre depender do estado onde você mora e da sua situação imigratória. Em uma pesquisa rápida no Google, você vai descobrir quanto que isso custaria em média no seu caso, lembrando que tem vários benefícios, né, como o Child Credit Tax, que te dá aí uma dedução de até $2.000 por criança, se eu não estou enganado. Então, talvez você acabe nem precisando pagar impostos. E considerando também aqui que vários de vocês inicialmente chegam aqui com o visto F1 de estudos, que traz uma certa imunidade para o pagamento de impostos de receitas externas. É o exemplo de vários clientes da Move Vistos, a minha empresa, que estão vindo morar nos Estados Unidos com o visto F1 para fazer um test drive ou se qualificar. Então, fica aí um gasto para vocês considerarem posteriormente, porque nesse caso, por exemplo, não precisaria pagar os impostos aqui. Ufa, foi bastante coisa, mas a gente precisa descobrir aqui o nosso valor total para uma família de 4 pessoas viver bem nos Estados Unidos. E se as minhas contas estiverem certas aqui, esse valor total ficou em $5.650. Esse seria o total para você viver uma vida super bacana aqui nos Estados Unidos da América, comendo bem, morando bem, dirigindo um bom carro, passeando de vez em quando, pagando o seu seguro saúde e tendo acesso a tudo
tudo que você precisa para viver de forma digna, sem falta de nada. É claro que viver no limite do amanhã não é saudável em nenhum país do mundo, então eu sugiro que você considere também uma reserva para investimentos para o seu futuro e também uma verba para você investir em educação, que nós não consideramos no custo total aqui, tá? Porque se seus filhos tiverem mais de 5 anos, eles podem estudar 100% gratuito nas escolas públicas aqui, com direito a comida, transporte. Muitas vezes, inclusive, eles podem estender a permanência na escola para aulas extracurriculares sem custo. Se você for matricular o seu filho em uma escola particular, com certeza não vai ser gratuito, então você vai ter que pagar algo em torno de 500 a $1.000, ou mesmo se você for estudar, por exemplo, em uma escola de idiomas ou um community college, um college mais barato, vai ficar mais ou menos dentro dessa faixa de valor também. Oliver, no meu caso, sou eu e minha esposa, somos um casal, ou então eu sou solteiro, qual que será o meu custo? Bom, o que você pode fazer é mexer no seu custo de aluguel, que pode ser reduzido em mais da metade, o seu custo com comida também, que vai ser reduzido em mais da metade provavelmente, e dá para você enxugar outros gastos como de lazer e gastos com seguro, por exemplo. Sem dúvida, um casal consegue reduzir aí em pelo menos uns $2.000 esse custo total, e um solteiro um pouco mais do que isso, tá bom? Se você for uma família de 4 pessoas, mas também quer reduzir esse custo, talvez você esteja menos exigente nesse primeiro momento, também é possível, mas eu não pensaria em menos de $4.000, tá? $4.500, porque você vai passar bem apertado ou você vai ter que morar em uma vizinhança não tão boa, com escolas ruins, para você poder salvar no seu aluguel, que é sem dúvida a maior fatia do custo total. Acho que entre $4.000 e $4.500 é o mínimo para você viver de forma saudável aqui, considerando que você é um imigrante e imigrantes não vêm para os Estados Unidos para empatar, a não ser que a sua vida financeira, o seu patrimônio, os seus planos futuros já estejam todos alcançados. Mas de qualquer maneira, é bom você saber que se você precisar ser um pouco mais humilde nesse início e baixar esse custo para você viabilizar a sua vinda para cá, isso é completamente possível, pode ficar despreocupado. Agora, Oliver, eu não tenho essa renda no Brasil, então sem chance para eu me bancar nos Estados Unidos ganhando em real. Definitivamente eu vou precisar trabalhar e fazer renda em dólar. Esse pouco mais de $5.000 para se viver bem, como você mencionou, são difíceis de serem conseguidos trabalhando nos Estados Unidos? Eu respondo, não. Em especial se a gente estiver falando de um casal unido aí, trabalhando ao mesmo tempo, tá, pessoal? É sério, não é difícil um casal aqui ganhar pelo menos uns $6.000 por mês, não. Aliás, a renda média familiar no país é muito próxima desse valor de $72.000 por ano. O que prova que se você for parte da média do país, o que não é difícil, é só você ser a média, você já vai conseguir alcançar essa remuneração. Eu conheço muitas pessoas que trabalham aqui com serviços mais braçais e ganham até mais do que isso. Tem amigos meus aqui que trabalham com estética ou cuidados pessoais de outras pessoas e ganham sozinhas isso por mês. Eu tenho amigos que trabalham para outras pessoas na construção civil e ganham aí uma faixa de $5.000 por mês. Eu tenho outros colegas que trabalham com limpeza alguns dias da semana, nem é todo dia, e conseguem fazer uma renda de $3.000 por mês, que somadas ao que o marido ganha em outro trabalho, ultrapassam esse valor também. Eu tenho ainda os meus amigos que são capacitados profissionalmente, que ganham mais de $100.000 por mês, alguns muito mais do que isso, trabalhando em uma profissão que exige algum nível de qualificação ou certificação. Com certeza o mercado de trabalho para profissionais qualificados nos Estados Unidos está super aquecido e a galera ganha muita grana aqui, muito mais do que se ganha no Brasil. Então é super tranquilo ganhar esse dinheiro que a gente mencionou aqui também. Tem ainda os meus amigos empreendedores que fazem mais de $15.000 por mês. Enfim, o que eu quero dizer é que se você quiser chegar nos Estados Unidos e nos seus 6 primeiros meses estar estabilizado com essa receita proveniente aí do trabalho de 2 pessoas, definitivamente você só não consegue se você não se esforçar e correr atrás. Se você chegar aqui e ficar em posição fetal dentro do seu apartamento, o dólar não vai começar a brotar debaixo da sua cama, cara. Não vai realmente. Você vai ter que ir pra guerra, né? Precisa amarrar ali a faixa do Rambo na cabeça e desbravar essa selva aqui. Se eu não tivesse as minhas fontes de renda hoje e precisasse sustentar minha família com um valor aproximado de $6.000 por mês, eu teria diversas maneiras de alcançar essa remuneração, fosse escolhendo um trabalho mais pesado, onde com alguns meses de prática eu seria capaz de receber pelo menos $25 por hora, que vezes 60 horas por semana trabalhadas ali em 6 dias, jornada de 10 horas mais ou menos, equivalem a esses 6.000 por mês. Ou então, melhor ainda, já que eu sei me comunicar em inglês, eu poderia montar uma empresa de serviços, fosse gerenciando um schedule de limpeza de casas, fosse oferecendo serviços de montagem de móveis em sites online aí onde a gente consegue pegar esse tipo de trabalho, ou ainda trabalhando como handman,
o famoso marido de aluguel aí no Brasil. Conheço um cara em Massachusetts que ganha mais de 20 mil dólares fazendo esse serviço aqui nos Estados Unidos. Vamos lá, outro exemplo aqui do que eu faria de algo que tem uma curva de aprendizagem pequena e que também remunera muito bem: lavar janelas de casas em vizinhanças de classe média aqui. Uma casa tem fácil aí mais de 10 janelas, e se eu cobrar 15 dólares por janela e eu for capaz de bater em 30 casas por dia, com um cartão, uma boa apresentação e um pitch de vendas ali matador, e se eu encontrasse todos os dias pelo menos 2 famílias interessadas em lavar suas janelas, esse é um serviço super comum aqui só para você saber, tá? Se eu fizesse isso de segunda a sexta-feira, eu já bateria esse valor. Ou então, sei lá, cara, eu poderia dirigir aplicativos de entrega, não só os de comida, mas os de encomendas também, né? Utensílios variados aí. Enfim, tem um monte por aqui. Eu também seria capaz, com certeza, de trabalhando algumas horas a mais a ganhar esse valor mensalmente. Cada um tem que se encaixar com as condições e limitações que tem e definir com seu parceiro ou parceira aonde que eles querem chegar e que tipo de preço eles estão dispostos a pagarem para alcançarem esse objetivo. Quando eu decidi morar aqui com a minha esposa, a gente entendia que nem tudo é para sempre, né? E que às vezes, antes de se fazer o que se quer fazer, é preciso fazer o que precisa ser feito. E a gente fez, cara. Hoje, depois de alguns anos vivendo aqui, eu tenho meu negócio, ela tem a profissão dela, acabou de começar ali um novo mestrado e assim a gente está construindo a nossa vida aqui no país. Você está disposto a fazer o que tem que ser feito? Se sim, não se preocupe, você definitivamente tem condições de vir para os Estados Unidos e viver muito bem com essa grana. Mas me conta aí o que você achou desse vídeo, qual que é a sua opinião? Acha que esses valores estão exagerados? Acha que eles estão defasados? Sua família viveria aqui com mais ou menos, na sua opinião, com base no que a gente trouxe aqui nesse vídeo? Responde aí nos comentários e fala também se eu esqueci de algum outro custo que a gente conversa pelo chat, tá bom? Eu lembro sempre para você que quer tirar o seu visto americano de que a Move Vistos, a minha empresa de mentoria para aprovação de vistos, é a melhor opção para você aumentar as suas chances de ser aprovado, e a gente está muito feliz com os nossos resultados. Eu quero mandar um beijo especial aqui a todos os clientes que estão confiando na Move Vistos e tendo o seu visto aprovado com o nosso time. Obrigado demais pela confiança, espero ver vocês aqui nos Estados Unidos em breve, e para você que ainda não preencheu o link para conversar com o nosso time, é só você clicar no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo que a gente bate um papo pelo WhatsApp, tá bom? Like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Desculpe o tamanho do vídeo, era importante trazer todas essas informações. Aqui do lado você está vendo um outro vídeo super importante se você está planejando vir para os Estados Unidos, então clica nele. Muito obrigado por assistir, eu te vejo por aí e tchau, tchau.